Onde que eu Ele falo? colocou. Só falar. Não, Fala um onde pouco é? mais Onde alto. é? É aqui. Só falar um pouco mais alto aqui. Ele pediu para botar, você ler isso aqui antes. O quê? Isso aqui que ele colocou. Primeiro de tudo, cara, deve ser. Boa noite, Hugo. Aqui é Márcia. Eu vou ler então aqui. Primeiro de tudo, diz o Hugo: quero agradecer muito vocês terem atendido meu pedido para esse diálogo. Agradecer ao médium Firmino Leite, à esposa e ao pai Joaquim, e também a Maria e ao Cristo por permitir que esse encontro ocorresse. Tudo bem, então, vamos começar. Podemos então, Hugo, começar com as perguntas. Salve, né, filho? Tudo em paz? Salve, pai Joaquim. Pai Joaquim já está aqui presente. E... Salve, né, moço? Tudo em paz? Se nós vai ficar respondendo você até umas 9h15, 9h30. Aí nós para eu poder falar com você especificamente, né? Para conversar algumas coisas com você. Tá ótimo. Então pode começar a fazer as perguntas que nós vai poder, tá certo? Primeira pergunta: como podemos conseguir evoluir espiritualmente? O significado de evolução espiritual é o aproximar-se de Deus. Então, evoluir espiritualmente é aproximar-se de Deus. Só que Deus é algo que você não sabe o que é. Aqui onde? Aqui? Não. Aqui? Só que Deus é algo que você não sabe o que é, que você não tem condição de saber o que é. Então, como se aproximar de algo que você não sabe o que é? Se distanciando do que você sabe o que é. Se você conhece a vida humana, se você conhece a forma humana de agir, isso não pode ser Deus. Por quê? Porque você não sabe o que é Deus. Então você precisa se afastar dessas coisas. Então, a evolução espiritual é aproximar-se de Deus, sendo Deus, conforme ensinaram os médios, os mestres, que isso, por exemplo, diz que só o Filho conhece o Pai. O livro dos Espíritos diz que Deus para vocês entenderem Deus, falta um sentido. Então, se você não sabe o que é, você só pode aproximar-se dele afastando de tudo que você conhece. Ficou clara a hipótese? Ficou. Igor Ramos Lisboa pergunta: durante essa época de transição que estamos vivendo, haverá mudanças cataclísmicas a nível mundial, onde desencarnarão 2/3 da humanidade, como dizem as profecias? Não. Haverá cataclisma, mas não ao nível que vocês estão imaginando. Ou seja, algo que num dia só, de uma vez só, elimine 2/3 da população encarnada nesse planeta.
realmente 2/3 da população vai desencanar, alguns vão ser por cataquima, outros vão ser por acidente de automóvel, outros por acidente de carro, de ônibus, de avião, outros por doença. Então haverá essa redução, mas isso acontecerá ao longo de um tempo, não uma vez só. Então vai ser algo que vocês não vão sentir que está acontecendo, porque não será de um dia só, de uma vez só, mas ao longo de um tempo. Camila Sampaio pergunta: como fazemos para atingir o equilíbrio emocional? Abandonando as pontas. Abandonando as pontas. O equilíbrio está sempre no meio. A qualquer dos lados que você vá, você estará desequilibrando a gangorra. Só quando você senta no meio, a gangorra se equilibra. Então, quando você fala equilibrar a emoção, por exemplo, é você não ser nervoso nem calmo, mas você chegar ao centro. E com relação a esse centro, deixa eu tentar explicar, porque é algo também difícil de vocês entenderem. O centro não é o gelo, não é o ponto neutro, não é nulo. O centro é apenas um ponto onde os dois extremos se encontram na mesma intensidade e um anula o outro. Então, se você quer chegar a um equilíbrio emocional, você precisa anular o seu nervoso pela calma e anular a sua calma pelo nervoso. Como é que se faz isso? Quando você for nervoso, ceda. Quando você for calmo, ceda. Na verdade, o equilíbrio é você saber viver com você do jeito que você é, sem deixar aquilo que você é dominar você. Eu sou nervoso, sou, e daí? Agora, se o nervoso lhe domina, você começa a ficar nervoso por ser nervoso. E aí é que tem um problema. Só tem mais um detalhe que eu gostaria de acrescentar. Kirchner diz o seguinte: ninguém age fora da sua personalidade. Todos têm uma personalidade, essa personalidade foi previamente programada e você não consegue fugir dela. Então, o equilíbrio é quando você consegue, sendo quem é, viver com quem você é, sem críticas a você mesmo, ou sem elogios a você mesmo. Tá certo? Acho que esse é o melhor ponto para se achar um equilíbrio emocional. Fora isso, não existe equilíbrio. Pode colocar outro. Pai Joaquim, eu, Hugo Lapa, queria te perguntar sobre a reencarnação dos animais e o que acontece com eles após a morte. Você pode explicar isso um pouco? Pode. Como eu disse numa hipótese agora há pouco tempo, o animal é um espírito em desenvolvimento, assim como vocês que estão, vamos dizer assim, no topo da cadeia humana, vivem a ideia de ser o humano. Então ele vive um processo, o animal vive um processo de reencarnações em mundo animal. A cada mundo animal que ele vivencia, ele aprende alguma coisa.
este alguma coisa que atende, não tem nada a ver com o animal em si, mas com a vivência do animal no planeta Terra. Não é que ele atende a rugir, não é que ele atende a miar, a latir, a fazer cocô, não é isso. Ele, enquanto animal, se relacionando com seres humanos, está vivendo trocas emocionais, sentimentos. E é essas emoções que ele atende enquanto animal. E essas emoções, diferentes de vocês que têm essas emoções tratadas por inteligência, ele acumula o que zela aquilo que vocês chamam de instinto. Instinto é alguma coisa que você faz sem pensar se aquilo que está fazendo é certo ou errado, bom ou mal, bonito ou feio. Então o espírito encarna no mundo animal, tem essa troca emocional com o mundo, com isso ele instintivamente cria um banco de emoções, que é o que ele está conhecendo, e aí desencarna. E aí encarna novamente para outra formação de banco emocional, ou de outra parte do banco emocional. Agora, a única diferença entre o processo de encarnações do espírito de vocês é que vocês têm um tempo entre aspas, tem um tempo entre encarnações, porque já que vocês estão com o processo de inteligência, vocês precisam ver o que fizeram e estudar para não fazer mais. O animal não tem isso. O animal não precisa estudar nada. Ele só vai adquirindo e formando instinto. Então ele pode encarnar numa hora, desencarnar num minuto e encarnar no outro. Já vocês não. Tem esse processo de revisão daquilo que viveram durante a encarnação. Seria isso. Mais do que isso não daria para você compreender. Eduardo Aguilera pergunta: como podemos fazer quando amamos uma pessoa e fazemos de tudo para ela ficar bem, e ela nos maltrata, ofende, humilha e nos deixa para baixo? Primeiro, como é que você pode fazer com uma pessoa, como é que você deve agir com uma pessoa que lhe maltrata, lhe humilha, lhe põe para baixo, sabendo que ninguém pode lhe humilhar, lhe maltratar ou lhe colocar para baixo? Ninguém lhe humilha. Você se sente humilhado pelo que a outra pessoa faz. E por que você se sente humilhado com aquela pessoa está fazendo? Porque você queria que ela fosse diferente. Você queria que ela agisse de uma forma diferente, que ela falasse coisas diferentes, que ela lhe tratasse de uma forma diferente. Ora bola, se você ainda quer que a pessoa seja diferente do que ela é, como é que você me diz que você ama aquela pessoa? Não existe amor, porque amor, na verdade, o amor não pode cobrar nada de ninguém. O amor não pode colocar condição nenhuma. O amor é amar. E se você não ama aquela pessoa, o que você ama? Você ama uma pessoa ideal. Uma pessoa que seja exatamente o que você quer. Então você não está amando aquela pessoa. Você está amando a você.
Você está amando ao que você acha ideal, ao que você quer que ela seja, a forma como você quer que ela trate. Esse é o grande detalhe que precisa ser muito bem repensado pela humanidade. O amor tem que ser incondicional. E quando o amor possui condições, a existência dessa condição mostra que você não está amando o próximo, mas a você mesmo. Então, como é que você pode fazer para conviver com uma pessoa que faz coisas que você se sente humilhado? Não se sentindo humilhado com o que ela faz. Como é que você pode conviver com uma mulher que você ama e que te coloca para baixo? Não se sentindo colocado para baixo com o que ela faz. É você que precisa sempre mudar em você mesmo e não nos outros. Essa questão de achar erros e culpa nos outros é típico do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é egoísta por natureza. Ele sempre quer a partir do eu e para o eu. E não quer reformar nada no eu para poder viver em paz. Então, ao invés de você me perguntar como fazer com ela, eu digo como fazer com você. Aprenda a viver com as pessoas, dando a elas o direito de ser, estar e fazer, sem exigir nada, sem cobrar nada, porque se você realmente ama, não pode cobrar nada. E quando você não tiver nada a cobrar dela, o que ela fizer não vai lhe causar dano algum. Ficou claro? Se você quiser debater de conversa, a pergunta pode continuar o assunto, viu? Isso ficou claro. Sheila Martins do Carmo. Sabendo que estamos sempre evoluindo, porque parece que está tudo cada vez ficando pior? Porque a evolução só é alcançada quando a coisa aparentemente fica pior. Por quê? Agora há pouco me foi perguntado por você o que era evolução espiritual. E eu disse para você, evolução espiritual é aproximar-se de Deus. Então veja, quanto mais a coisa humana é pior entre aspas, melhor é a oportunidade de você se aproximar de Deus. Deixa eu contar um segredo para você. Você só vai buscar a Deus quando se desiludir do mundo humano. Esse é o grande problema pelo qual vocês não buscam a Deus e criam um Deus para poder servir. Porque vocês ainda acham a vida humana boa, ainda acham a vida humana importante, ainda acham a vida humana algo sagrado. E não é. Não tem nada de bom no lado humano, não tem nada de importante no lado humano. Então a vida humana precisa ser tratada pelo ser humanizado, pelo espírito encarnado, com o seu real valor. Qual é o real valor da vida? É uma encarnação, é uma oportunidade para aproximar-se de Deus. Quando a vida humana for lixo para você, você automaticamente se desilude da vida humana. Então é por isso que cada vez mais que
o mundo encarnatório avança, cada vez mais as coisas ficam mais difíceis para o lado humano. E com isso está sendo ajudado o espírito a se libertar dessa boca humana, deste lado humano. Ficou claro? Fernanda pergunta, por que tantos cristãos entre aspas, hoje pregam o preconceito e exaltam as diferenças religiosas e de gênero, entre outras, com base na sua interpretação da palavra de Deus? Se somos todos seus filhos amados e, portanto, irmãos em seu amor, não seria preferível pregar a igualdade e a fraternidade ao invés de julgar e condenar? Sabe por que os cristãos fazem isso? Porque não são cristãos. Eles são católicos, eles são evangélicos, eles são espíritas, eles são de diversas seitas, mas não são cristãos. Ser cristão é uma coisa completamente diferente de ser católico, evangélico, espírita ou de qualquer seita. Ser cristão é ter Cristo como modelo. Ser cristão é caminhar como Cristo falou: eu sou o caminho, a luz e a vida. Só que o grande problema é que ninguém quer ser Jesus Cristo. Isso nós adressou bem claro num trabalho que nós fez, a humanidade odeia Cristo. Ninguém quer perder, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer ser xingado, ninguém quer ser caluniado, ninguém quer ser o último no reino da terra para poder ser o primeiro no reino do céu. Ninguém quer deixar de julgar, ninguém quer arrancar o olho que lhe faz pecar. Então esse aqui é o grande problema. Os cristãos não são cristãos. São seguidores de religiões que se dizem cristãs, porque também não são, porque o que elas pegam não é o que o Cristo ensinou. Por exemplo, quando eu vejo um padre rezando uma missa, dizendo para você levar a carteira de trabalho para arrumar emprego, eu não vejo aí nenhuma atitude cristã. Porque Cristo disse: não ameais bens na terra. Então o padre deveria estar ocupado e preocupado em levar o seu rebanho a libertar-se da humanidade, dos anseios humanos, dos padrões humanos, do código de normas e leis humanas, ao invés de servir a própria humanidade, as vontades humanas, a busca de terra, a oferecer bênçãos, uma série de coisas que só tem a ver com o lado humano. Então nem os cristãos são cristãos, nem a religião é cristã, porque cristão é aquele que toma o Cristo como exemplo, aquele que faz da sua vivência dos acontecimentos deste mundo serem iguais à vivência que Cristo ensinou. E aí, moço, agora só para você, isso não precisa continuar na reforma, nós vamos fazer um trabalho justamente desse. Cristo falou isso. Como é que se aplica isso no dia a dia, na vida? Justamente para ver se a gente consegue fazer que alguns se tornem cristãos, né?
Ângela Castilhos pergunta: Pai Joaquim de Aruanda, por favor, nos ensine mais sobre sabedoria do saber calar e escutar a voz interior neste mundo de expiação. A sabedoria do saber calar. Essa seria uma hipótese muito simples. Feche a boca. Claro, se você fecha a boca, você aprende a se calar. Mas veja, não pode ser tão simples assim, porque você não conseguiria fechar a boca. E por que você não pode fechar a boca? Porque você ainda tem dentro de você o certo, o bom, o limpo, o arrumado. Ou seja, você ainda tem verdades que você trata como absolutas, verdades ao qual você dá o cunho de verdadeiras que tem que valer para todos. Como cada ser humano possui um conjunto de verdades diferentes, você jamais vai encontrar alguém que tenha a mesma verdade em gênero, número e grau. Com isso, as suas verdades estarão sempre sendo atacadas. E aí, quando você percebe esse ataque à sua verdade, a boca vai falar, a boca vai se defender, porque todo ser humano, por natureza, é egoísta, não vai deixar ser atacado sem reagir. Então agora fica mais fácil de me responder. A sabedoria do calar a boca passa não simplesmente por fechar a boca, mas por você se conscientizar de que todas as suas verdades pertencem apenas a você e dar ao outro o direito de acreditar no que ele quiser. Quando você achar, por exemplo, bonito um passarinho, e uma pessoa não achar bonito um passarinho, se você está apegado à sua verdade, você vai querer provar para ele. Se você não está apegado à sua verdade, você vai dizer: eu gosto. Tá bom, eu gosto. Você não gosta. Tá certo, você não gosta. Mas enquanto você gostar de passarinho e que achar que todos têm que gostar de passarinho, porque gostar de passarinho é uma coisa boa, a sua boca jamais vai se fechar. Essa então é a primeira parte, né? Quando você me pergunta da boca. Mas tem outra parte, Pia, você pode ler aqui para ver? A Pia vai ler a segunda parte, só um momento, viu? Se somos todos seus filhos amados... Não, é de baixo. Não, desculpe, é a da Ângela, desculpe. Ensine mais sobre sabedoria do saber calar e escutar a voz interior, neste mundo de expiação. Então não tem. Escutar a voz interior é algo muito difícil para vocês. Vocês não conseguem escutar essa voz interior. Essa parte fica, vamos então dizendo assim, a hipótese que eu dei como completa. Porque essa voz interior vocês não ouvem. A única voz interior que vocês ouvem é a da mente. E a mente diz: gostar de passarinho é bom, gostar de animal é bom, e se ele não gosta, ele não pede. E aí a boca fala. Pode se colocar outro. Hugo Lapa pergunta: o que você poderia nos dizer sobre a magia negra? Que na verdade é um elemento humano.
é exercido por espíritos. O levar energia, trazer energia, é exercido por espíritos. Mas esses espíritos que exercem isso são subordinados à humanidade, mesmo que estejam sem carne. Eles ainda agem e pensam como seres humanos. Então, a magia negra é um elemento humano. E como tal, Dula encanta a vida do lar. E como tal, está subordinada à lei da causa e efeito. Está subordinada à lei do karma. Está subordinada ao Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a magia negra pode acontecer, mas só vai pegar em quem precisa e merece que pegue. Se você não deve nada, esse dever entre aspas, fique tranquilo que nada vai acontecer com você. Deus não pode, que isso não pode ensinar que Deus dá a cada um segundo suas obras, e depois vir um ser humano qualquer, ou um espírito qualquer, e quebrar esse ensinamento. Não tem lógica. Sabe, eu acabei de dizer uma coisa em outro dia. Qual o que é Deus para você? É preciso que cada um repense muito isso, o que Deus representa para você, e mais, o que os mestres representam para você. Porque como acabou de perguntar sobre ser cristão, o que adianta você dizer que é cristão se o ensinamento do Cristo não vale nada para você? Então, é a partir do seu Deus que você vai ver a vida. Se você vê Deus, Senhor do Universo, Deus, aquele que foi ensinado pelos mestres, você, quando se deparar com uma questão de magia negra, como essa pergunta, vai dizer: Deus vai dar a cada um segundo suas obras, então eu vou ficar tranquilo, vou continuar o meu trabalho aqui e a magia negra se dando. Agora, se o seu Deus é humano, ou seja, é alguém que está sentado num trono, no céu, rezando para Deus, para que o que ele previu acontecesse, o que ele quer aconteça, aí nesse caso você tem que ter muito medo da magia negra. Por quê? Porque aí você merece a magia negra, fazer chacota. Ficou claro? Sim. Ficou. Rosa Maria pergunta: como conseguir o perdão de uma pessoa? Para que você precisa do perdão de uma pessoa? Essa é a primeira pergunta. Quem precisa do perdão de outra pessoa é porque ainda não te perdoou. Eu vou até supor que você tenha feito algo para alguém, que você tenha consciência de ter feito algo para alguém. Não vou trabalhar aqui com suposição de que você fez. Não, você fez, vamos dizer assim. E aí você viu que o que fez mal a outro. A primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. E não buscar o perdão do outro. Porque enquanto você se sentir culpada, não importa o que o outro ache de você, você será culpada. E como se perdoar? Fiz. Aconteceu? Aconteceu.
Não tem jeito, não tem mais como eu mudar o que eu fiz. Então eu vou viver daqui para frente e já sei que fazer isso faz mal para os outros. E aí com isso você se perdoa. Então se perdoar é saber que fez algo errado entre aspas, e dizer, aprendi com o que eu fiz, não vou ficar chorando e vou para frente. Aliás, o que me ensina, o verdadeiro sábio não se lamenta por nada. Mas aí eu volto à pergunta inicial. Por que que você precisa do perdão do outro? Porque você não basta só para você. Você precisa de alguém que esteja ao seu lado. Desculpa, neste mundo, a vida é vivida dentro de si, na individualidade de você. Todo o resto, todas as outras pessoas são acessórios que podem ou não estar presentes ao seu lado. Mas você só conseguirá viver com as outras pessoas como acessório quando só você bastar para você. Aí, a outra pessoa, estando ou não estando do seu lado, você vai estar bem. Então eu aproveito a sua pergunta sobre perdão para lhe mandar um recado. Ame-se. Ame a você mesmo a tal ponto que só você seja o bastante para você mesmo. E na hora que você se amar, você não vai se acusar de nada. Aí não vai precisar pedir perdão de nada. Porque amar a você mesmo não é esperar você ser de um jeito para se amar, mas é amar você do jeito que você é. Amar você com tudo que você faz, com tudo que você vive. Amar você com o você que você é hoje. Esse seria o caminho para lhe ajudar. Agora, fazer o outro lhe dar o perdão, de culpa, nem Deus pode. Porque se ele deu o livre-arbítrio a cada um, a outra pessoa só vai dar o perdão se ela quiser. Nem Deus pode fazê-lo, dar o perdão. Agora, você pode sair dessa situação sofredora que você está, seguindo o que nós falamos lá em cima. Eu não sei. Mas o livre-arbítrio é sentimental, mas essa pessoa começou. Lara Minervino. Só um momento. Moço, deixa eu só falar uma coisa com você. Não sei se você viu, aparentemente, essa pergunta teria cunho pessoal. Não estou reclamando, pelo contrário. Mas ela tem um tema importante. Perdão. Então, depois, se você quiser rever as perguntas e tiver perguntas de pessoas que aparentemente estejam com cunhos pessoais, mas que tragam algum assunto para nós conversar, pode ficar à vontade para fazer essas perguntas, viu? Porque é importante esses assuntos, porque eu acho que de teoria vocês estão cansados. O importante é a prática. Perdão, por exemplo, é uma prática da vida. E nós precisamos discutir o perdão não a nível de se rebaixar ou isso ou aquilo, mas a esse nível que nós conversamos, ao nível de levar a pessoa a entender que ela não se ama. Isso eu acho muito importante. Então fica aqui para você, para as outras conversas, se você quiser, algumas outras perguntas de cunho pessoal que nos tragam assunto, fique à vontade para fazer. Clara Minervino pergunta:
qual grau de maturidade o espírito deve atingir para não mais voltar ao mundo material? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, moça. Lamento informar, mas o processo de reencarnação dura a eternidade para o espírito. Durante toda a sua existência eterna, você vai ter momentos onde está lá ligado à sua consciência humana, à sua consciência espiritual, e outros onde está lá ligado a uma outra consciência para a realização de algum trabalho para a sua evolução. Então, o fim da encarnação não existe o fim de encarnar, até porque os espíritos superiores muitas vezes encarnam para auxiliar os outros. Agora, especificamente sobre não encarnar mais no mundo humano, ou seja, não estar ligado a uma identidade, a uma personalidade humana, como pode se acabar com isso? Simples, vencendo a humanidade, vencendo o seu lado humano. Quando você, mesmo assediado pela mente, não mais vive o que a mente diz do lado humano como chefe, você venceu o mundo humano. E aí você não precisa mais encarnar como humano. É simples assim. Agora, o que é o seu lado humano? É o conjunto de conceitos, regras, normas, obrigações e necessidades que a sua mente trabalha, que a sua mente diz que existe. Comece, se você quer trabalhar, comece pelo fim. Qual é o seu nome? Se você ainda souber qual é o seu nome, você ainda é um humano, ainda precisa vencer isso. Você é mulher? Se você ainda sabe que você é mulher, você é humano. Então é preciso atacar tudo que seja humano de você, porque só na hora que você se libertar dessa humanidade, você conseguirá se tornar espiritualizado. Isso demora um pouquinho, viu? Ainda estamos no mundo de regeneração, ainda tem uns 7.000 anos para você se livrar da personalidade humana. Pode colocar outra. Deu problema aqui e eu caí, não ouvi o final. Depois você, aqui está gravando direitinho, depois você ouve. Se tiver condição agora, põe outra pergunta e nós toca para frente e depois você ouve aqui, tá certo? Caroline Grans, eu não sei se o querido é sobrenome ou é querido pai. O que significa amor incondicional? E como praticá-lo num mundo com tantas injustiças e sofrimento? Muito obrigada. De nada. O que significa amor incondicional? Amor sem condições. Ou seja, quando você apenas ama, não ama por quê, para quê, como, quando e onde. Quando você apenas ama,
E não ama porque faz o bem para você, não ama porque aquele é bonito, não ama porque aquele é um católico, um espírita. Ou seja, quando não há condições para se amar, como fazer para amar incondicionalmente num mundo cheio de injustiça? O que é injustiça, moça? É o fruto da análise de um acontecimento humano por um padrão do que é justo. Ou seja, quando você vê uma injustiça, é porque você sabe o que seria justo para acontecer. E se você sabe alguma coisa, esse saber vai interferir no seu amor. Deixa só separar saber de conhecimento. Conhecimento é você ter informação. Saber é ter certeza. Eu sei que aquela pessoa é boa, tenho certeza, você vai amá-la. Eu sei que aquela pessoa não é boa, eu sei que aquela pessoa faz o mal, você não vai amá-la. Então o seu saber é a condicionalidade do amor. Ou seja, o seu saber é o anticristo. Porque Cristo é o amor incondicional. E o seu saber, então, é o anticristo, aquele que luta contra Cristo. Então, como amar incondicionalmente num mundo cheio de injustiça, não tendo valores dentro de si para detectar se o que aconteceu foi justo ou injusto? Só isso. Você precisa se libertar desse lado humano para poder ser um Cristo, para poder amar incondicionalmente. Pode fazer outro. Charles Souza pergunta: ausência de desdobramento quando o corpo espiritual sai do corpo físico é sinal que a mediunidade parou de desenvolver e que está havendo um afastamento dos caminhos da luz? Não. É sinal de que a sua mente não trouxe para o consciente o que aconteceu durante o desdobramento. Sair do corpo, o espírito sai, até porque ele não está dentro, ele está ligado ao corpo. Então, na verdade, você só sabe o que aconteceu no desdobramento quando o espírito que está fora do corpo consegue, através da mente, lhe dar a consciência do que aconteceu fora da carne. O espírito está sempre desdobrado. Esse é que é o problema. E o problema maior é que você acha que você é a mente que tem um espírito. O espírito sai. Espírito do quê? Do corpo? Porque quem sai é você. Você é o espírito. E não a mente. E não o corpo. O que fica aqui é só matéria orgânica. É cocô. Esse é um ponto que é preciso ser repensado. Quem sou eu? Porque enquanto você achar que você tem um espírito, você é um humano. Você vai viver preso a tudo que a sua mente disser. E aí a sua mente não diz que você fez alguma coisa durante o período que estava inconsciente, e aí você vai achar que não fez.
Então o buraco, vamos dizer assim, é mais embaixo. Ao invés de você se preocupar e não se lembrar do desdobramento, preocupe-se em se identificar. Porque enquanto você não se identificar como espírito, você não vai para a luz. Porque para o humano, luz é aquilo que aparece quando você aperta o botão. Você não tem a mínima ideia do que seja essa luz do mundo espiritual. E nem pode saber enquanto for humano. E aí, depois da próxima pergunta, enquanto eu respondo, você põe no café. Maria Helena Pires pergunta: certas mulheres apanham muito de seus maridos. Quando esses homens morrerem, vão sofrer também? Certas mulheres apanham muito de seus maridos. Minha pergunta: por que algumas apanham e outras não? Porque escolheram o homem errado? Será? Será que alguém traz na testa eu bato em mulheres para você saber escolher qual homem que você vai viver? Não! Normalmente o homem que bate muito conquistou a mulher sendo extremamente amável. E por que aquele que foi amável se transformou em batedor e o outro se transformou e continuou amável? Porque esse mundo é regido pela lei do karma. A lei do karma é dar a cada um segundo as suas obras. Obras não nessa vida, mas a obra na existência eterna, nas múltiplas encarnações que esse espírito que hoje vive a mulher está tendo, já teve. Então, é essa lei que diz qual homem vai bater e qual a mulher que vai apanhar. Qual homem que não vai bater e qual a mulher que não vai apanhar. E veja, se o apanhar é karma da mulher, cadê a culpa do homem para sofrer? Deixa eu deixar bem claro, não estou dizendo que todo homem deva bater em mulher. Não estou dizendo que o homem que bate em mulher não deve ir para a cadeia, que o homem que bate em mulher não deve ficar preso. A lei humana se aplica a atos humanos. E esse homem que bateu por karma da mulher, se ele tiver o karma de peso, irá, porque o karma rege a vida. Eu disse, se tiver que ir, porque tem muito homem que bate mulher e não vai ter. Ou seja, aqueles que tinham o karma tinham o trabalho de zerar o karma da mulher, mas não tinham o karma de ser preso. É isso que vocês precisam entender. A lei humana é regida pelo karma espiritual. Por quê? Porque isso não é uma vida humana, isso é uma encarnação de espírito. Então tudo que acontece aqui é um reflexo do que aconteceu da situação atual daquele espírito antes de encarnar. Os karmas que ele tem. Eu poderia, essa seria a resposta, mas eu poderia responder mais facilmente. Eu diria, procure a pergunta 132 do livro dos Espíritos. Lá é dito bem claro, tem que o Espírito encarna para viver suas vicissitudes, e nisso consiste a sua expiação e a sua provação.
Mas tem mais uma coisa que acontece durante a encarnação, que é o objetivo da encarnação. O espírito toma um corpo de acordo com o mundo onde ele vai morar, para ali, sob as ordens de Deus, trabalhar para a obra geral. A obra geral é a encarnação. Então o homem que bate é um espírito que tomou um corpo para, sob as ordens de Deus, o senhor do karma, bater na mulher. Isso por si só responderia. Mas se você analisar, sempre, isso é um conselho que eu dei, se você analisar sempre que acontece com um e não acontece com outro, tudo que aconteça com um que não aconteça com outro, é porque aquela pessoa que aconteceu precisava e merecia passar por aquilo, seja por que motivo for, porque só o absoluto acontece com todos. É possível falar algo sobre o karma de um país como o Brasil? É possível, porque o karma não é do país. O karma são dos espíritos que encarnam neste planeta. O país é moldado de acordo com o karma dos espíritos que habitam nele. Isso Paulo fala, que ele diz: respeite os governantes, porque eles são escolhidos por Deus para vocês. Então, esse é o karma do planeta. Ou seja, é o karma coletivo de um grupo de espíritos. Você quer saber o karma do Brasil? Olhe o Brasil. Como acontecem as coisas no país, nesse país? Aqui tem corrupto? Tem. Por quê? Porque vocês são corruptos. Porque vocês são espíritos que merecem passar pelo karma de serem roubados. Quer um exemplo? Se um guarda lhe parar no meio da rua, o que diz aí? Deseja executar ou salvar este arquivo? Executar, salvar, cancelar. Coxão. Se um guarda lhe parar no meio da rua, você vai aceitar a multa ou você vai dar um dinheirinho para ele? Se chegar agora que você tem que fazer imposto de renda, se alguém lhe der um documento para você pagar menos, você vai usar? Claro que vai. Então você é corrupto. Por isso você merece ter um governo corrupto. Você quer conhecer o karma do Brasil? O presidente do Brasil está atento à saúde e à educação? Não. Então isso é karma de vocês, não é falha do presidente. É aquilo pelo qual vocês precisam e merecem. É o que eu respondi agora há pouco sobre a questão das injustiças do mundo. E da situação como está o mundo atual. É uma grande oportunidade para você abrir mão do mundo, abrir mão de consertar o mundo, abrir mão de tornar o mundo um lugar mais agradável ao seu conjunto de verdades e quereres, e voltar-se para Deus e aproximar-se de Deus. Essa é a função do karma. O karma não é para penalizar ninguém. O karma é uma situação positiva ou negativa que deve lhe servir como uma grande oportunidade
de você abrir mão da humanidade e aproximar-se de Deus. Aliás, só completando agora para você, não sei se você está contando, mas eu já falei mal de abrir mão da humanidade, já falei de aproximar-se de Deus, acho que umas 100 vezes. Vai guardando isso, que isso tem a ver com a nossa conversa. Umas de 9, 15, 9. Wanda Lúcia Borella pergunta: como devemos rezar pelos já falecidos? Dizendo: vai em paz. Ame eles. Eles são espíritos. Eles vão seguir o caminho deles. Eles têm um pai para guiar eles. Não reze por eles. Rezar no sentido que vocês compreendem e rezam. Aos antepassados, como se fala no livro do Espírito, você deve respeito. Só não tendam eles a vocês: ah, meu pai, ah, meu pai. Meu pai morreu. Meu pai agora é um espírito. Ele está no mundo espiritual, vivendo iguais a eles, sendo guiado pelo pai dele. Louvado seja, vai em paz. Só isso. Kátia Vanina: como libertar-se e libertar outros de um karma negativo originado em outras vidas? Como se libertar você mesmo, porque libertar outros você não pode, de um karma negativo assumido em outras vidas. Olha, é coisa muito complicada. Eu vou tentar lhe explicar rapidinho. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a única forma de você se libertar de qualquer coisa que denote o seu atraso espiritual. Porque karma negativo é um atraso espiritual. Só isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, não deixe nada deste mundo interferir no seu amor, na sua relação amorosa, ou seja, na sua felicidade de estar em comunhão com Deus. E não deixe nada interferir em você que não seja amar o outro. Não julgue, não critique, não calunie, não difame. Não importa quem seja, ame. Aí você acaba com qualquer karma. Pode mandar outro. Ações caridosas e solidárias podem ajudar a transmutar o karma negativo? Pode. Se você não quiser fazer. Se você achar certo fazer, se você quiser fazer, você não está fazendo para o outro, está fazendo para você. Suplantando o seu egoísmo. Eu acho certo, eu quero fazer, esse é o meu caminho, eu vou ganhar lá na frente. Toda essa intencionalidade que está presa à fama, à vitória, ao elogio ao ser humano, não tem o menor valor espiritual e acaba com qualquer valor à caridade. Com relação à caridade, Cristo deixou bem claro: não deu peixe, dê a vara e ensine a pescar. Com relação à caridade, o Espírito da Verdade deixou bem claro: praticar a caridade é ter benevolência, indulgência e perdão pelo outro. Nenhum deles mandou você dar nada para ninguém. Então não seria o ato de dar
que faria alguma coisa. Se fosse assim, moça, se era só você ir todo mês no banco e depositar um dinheiro na conta de Deus, e você estaria salvo. Desculpa, mas isso só serve para o pastor. Ele é que diz que você está salvo. Pai Joaquim, surgiram muitas perguntas sobre filhos que estão perdidos no mundo. É possível dar uma orientação aos pais sobre isso? Pode. No domingo no São Paulo, uma moça falou exatamente isso. Vou contar o caso para você. Ela disse que cuidou muito bem do filho, que o filho quase morreu quando nasceu, que ela teve muito trabalho, e aí o filho cresceu, ficou grande, ela criou o filho, cuidou do filho, deu saúde, educação, ensinamento. E aí o filho arrumou uma namorada rica e começou a destratar o pai e a mãe, tanto a tal ponto que no dia do noivado ele não deixou chamar nenhum parente e ninguém nem ele na festa falou com o pai ou com a mãe. E aí essa mulher disse para eu assim, naquele dia foi a gota d'água. Cheguei em casa, arrumei a mala dele, e quando ele chegou, botei ele pela porta fora. Aí eu disse, meus parabéns. Mas aqui eu botei ele pela porta fora. Eu disse para ela, olha, a mãe, segundo o que vocês mesmo acreditam, põe o filho no mundo para o mundo. Só que ninguém quer abrir mão. Mas o filho é do mundo. Ele vai viver a vida dele. Não tem jeito. Então, ao invés de você ficar se culpando de ter dado o seu filho que é do mundo ao mundo, sabe, olhe para o que você fez. Eu cuidei, eu fiz o que podia, eu dei o que podia. Se não bastou para ele, o problema é dele. Essa seria a orientação. Se seu filho sai de casa, se seu filho foge do contato com você, se seu filho não liga para você, veja que enquanto ele precisou, você deu tudo o que foi possível. E não se culpe de nada. E mais, não se preocupe mais com ele, porque ele está no lugar para onde ele nasceu, no mundo, para o mundo, vivendo o mundo. Esse seria o caso de filhos que saíram. Seria mais ou menos essa postura, a postura do orgulho pelo que fez, para não sofrer com o que o filho está fazendo agora. Não sei se é isso que você perguntou, ou se você está perguntando sobre filhos que desaparecem. Aí sem a culpa do filho. Não sei se é isso. Foi isso mesmo. Então tá certo, então tá respondido. O que uma pessoa precisa fazer para ser curada de uma doença? Merecer. Tudo que acontece nessa vida é karma. Se você não tiver o karma da doença, o karma de circular da doença, jamais vai circular. Esse é o primeiro ponto. Mas isso deu um ensinamento muito grande. Ele disse assim, alguém tocou na minha capa e se curou. E uma mulher disse, senhor, fui eu toquei na sua capa e o senhor me curou. E ele disse, não fui eu que lhe curei, quem curou foi a sua fé. Então, por isso aí, se imagina que basta ter fé
que vai ser culada, que você será culado. Mas essa é uma ideia humana, porque muitos têm fé que vão ser culados e acabam não sendo. Então não pode ser uma verdade absoluta. Nós precisamos analisar um pouquinho. E para fazer essa análise, nós precisamos ver o que o Cristo disse. A sua fé lhe curou. Ele não disse, a sua fé em ser curada lhe curou. Mas a sua fé em Deus lhe curou. Então há sim um jeito, vamos dizer assim, de merecer a cura, tendo fé em Deus. Só que a fé tem um detalhe. A fé é entregar-se com confiança ao objeto da fé e sem condicionalidade. Então essa fé que curou a mulher que tocou na capa do Cristo, a fé em Deus, foi a entrega ela a Deus, com confiança em Deus, sem exigir secular. Esse aqui é o grande problema. Quem tem fé não precisa ser curado, porque já tem fé, já se entregou a Deus. Ele não precisa do milagre da cura para se ter a fé. Então, quando você tem fé, já não importa mais se você é curado ou não. Então a fé seria um instrumento para a cura, se ela viesse. Só para resumir a questão da fé, uma historinha que nós contamos, que o moço estava subindo uma montanha e escureceu. E ele estava subindo com corda, né? Qual o nome que se dá, Fia? Não, Calando. Isso, e calando. E aí ficou de noite e ele caiu, ficou só preso pela corda. E estava escuro, ele não via nada embaixo. E ele estava ali segurando aquela cordinha, que com medo desgastado de morrer. E aí ele lembrou de Deus e disse, Deus me ajude. E aí ele ouviu assim, larga a corda. Ele não está vendo nada embaixo. Esse foi assado no dia seguinte, morto, segurando a corda a alguns centímetros do chão. Ter fé é largar a corda, é confiar, é se entregar, é se jogar no escuro. Se a fé ainda tem um motivo para existir, não é fé em Deus. Gostaria de avisar aos amigos que estaremos aqui à disposição para apenas mais uma pergunta diante do horário avançado. Aí depois eu vou dar a mensagem. Tá? E após o Joaquim fará uma mensagem. André Vieira dos Santos pergunta: a unificação das diversas religiões que temos hoje no planeta representaria a evolução da humanidade no conhecimento da verdade absoluta? Isso é possível? Nas palavras de Chico Xavier, o Espiritismo e o Catolicismo se tornarão uma só religião. Não. Não é impossível se juntar religiões. Por quê? Porque a religião é uma expressão humana em cima de um ensinamento espiritual. A religião católica, como nós durante a conversa de hoje falou muitas vezes, ela utiliza
exige o ensinamento do Cristo para buscar bem material. E ela não abre mão disso. Então é impossível você juntar duas religiões. Outro detalhe, as religiões têm dogmas. O que é dogma? Algo que você tem que acreditar. Ponto final. O Espiritismo tem o dogma da reencarnação. É dogma. Você, para ser espírita, tem que acreditar na reencarnação. Mesmo que você não saiba que já reencarnou. Você tem que passar a acreditar sem prova. Então não há como se juntar religião. Agora há sim como instalar o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a fusão dos ensinamentos dos mestres. Não é o que a Igreja Católica ensina, ou o que o hinduísmo ensina, o budismo ensina, mas juntar o ensinamento de Cristo, Krishna e Buda numa só verdade. Para isso é preciso acabar com as verdades criadas pelas religiões. Agora, moço, esse processo de fusão nós só fala para aqueles que acreditam ainda que existem divergências entre os ensinamentos dos mestres. Mas nós já estudou Krishna, Buda, Espírito da Verdade e Cristo, e provou que não há diferenças. As palavras podem ser diferentes, mas a informação é uma só. A compreensão das palavras podem ser diferentes, mas o ensinamento é um só. Então o que pode levar a humanidade a evoluir é o ecumenismo. Mas pode levar, não vai marcar a evolução. Porque o ensinamento do mestre não é objetivo a ser alcançado. É caminho para alcançar o objetivo. E esse objetivo a ser alcançado está no livro do Apocalipse, quando se fala da Nova Jerusalém. Ali é dito: no novo mundo não haverá luz nem sol. Ou seja, não haverá sol nem lua. Ou seja, não haverá caridade, momento que você se sinta seguro, ou noite, momento que você tenha medo. E é dito mais: no novo mundo não haverá religiões, porque o trono de Deus está lá presente na terra. Então, o que nós chamamos de ecumenismo é apenas o caminho para alcançar a Deus. Então, a religião que pode salvar, eu diria que é o Deus vivo. É você se unir a Deus. Não há nenhuma falange espiritual, porque cada religião é uma falange espiritual. Isso pode lhe salvar, isso vai lhe salvar, isso lhe leva ao novo mundo, porque aí você está lá convivendo com Deus ao seu lado, e não mais com Deus preso no céu, ao qual, para que você só o alcance através de um templo. Aliás, Cristo diz: o templo de Deus está dentro de cada um. Então não há igrejas, não há religiões. Ficou claro? É uma complementação da pergunta. Então as religiões já estão unificadas em sua essência? Volto a repetir: não há religião, não. O ensinamento do mestre, sim. Mas a religião não. Porque religião, moço,
é um corpo doutrinário, uma doutrina, a doutrina católica apostólica romana, a doutrina evangélica de diversos segmentos, a doutrina espírita. Essas doutrinas, no mundo de vocês, não estão afinadas em nada. Cada uma segue um aspecto, cada uma defende uma verdade, cada uma quer que você faça determinadas coisas. Então não, as religiões não estão, não vão estar e nunca estarão. E como Nossa Senhora falou em Fátima e depois repetiu, qual outro lugar que ela? Em Lourdes, a religião é o inimigo de Deus. Ela deixou isso bem claro quando diz que os religiosos é que eram os culpados do fim da religião.